Então tá, quanto será que eu faturei trabalhando com turismo em 2023? Esse tipo de vídeo aqui eu nunca gravei no canal, estou meio apreensiva com o que vocês podem pensar. Esse vídeo aqui não é só para compartilhar meus números com vocês, mesmo que eu esteja um pouco apreensiva em relação a isso, mas é para fazer você botar o pezinho no chão, aterrissar um pouquinho esse pensamento, principalmente se você está começando a trabalhar com turismo agora ou se você pretende trabalhar com turismo no ano que vem. Tudo bem? Eu sou a Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi e é como eu sempre digo, que é turismo, então toma turismo. Vamos ao vídeo. Que será, será. Joguei. Vai! Por que eu nunca fiz esse vídeo falando sobre faturamento nos anos anteriores? Desde que eu tenho esse canal, eu nunca trouxe aqui, nunca abri isso aqui para vocês de forma alguma, porque eu sempre fiquei com medo das pessoas acharem um monte de coisa. E aí a forma que eu pensei que seria interessante de trazer para vocês é analisar os dados, porque os dados não mentem, os números não mentem, não é mesmo? É verdade. E aí eu resolvi fazer isso esse ano, até para ver a receptividade de vocês. Até porque vocês são bem fofoqueirinhos, não é mesmo? Porque eu botei uma enquete lá na aba comunidade do canal e eu perguntei, gente, vocês gostariam de saber quanto foi o faturamento de 2023? 96% disse que sim, que quer saber. Então tá bom, gente, eu vou vir aqui expor essa parte da minha vida para vocês, mas não sem antes uma lição. Lembra dos episódios do He-Man que sempre tinha uma liçãozinha de moral no final? Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Vamos lá, e a primeira lição que eu quero dar aqui para vocês, gente, eu tô rindo de nervoso, tá? A primeira lição que eu quero dar aqui para vocês é o seguinte: faturamento, anota isso, faturamento é diferente de lucro. Ai, Gabi, não é a mesma coisa? Não, querido, não é a mesma coisa. Sabe por quê? Faturamento é tudo que você vendeu. Lucro é tudo que ficou para você depois dos seus custos, beleza? Então, estamos entendidos em relação a isso. Então, não se iludam, meus queridos padawans, com as coisas que eu vou falar aqui para vocês, que eu vou mostrar. Caraca, meu Deus! Nossa! Aí vai começar a fazer conta. Nossa, então! Gente, não se iludam. Faturamento diferente de lucro. Uma coisa é o que está na minha conta bancária nesse exato momento. Outra coisa é o que foi vendido, entendeu? Por quê? Porque faturamento é diferente de lucro. Consegue distinguir? Bom, esse vídeo aqui eu não vou ficar enrolando para falar dos números, não. Eu vou jogar logo aqui para tu, tá? Porque se for só isso que você quer saber, vai lá, vida que segue, eu vou te falar o número, você vai embora. Agora, o que está por trás desse número é que você talvez precise entender. Então, por isso que eu te convido a que você fique nesse vídeo até o final, para entender o que está por trás dos números que eu vou falar aqui para você, tá bom? Então, vamos lá. Faturamento, R$ 222 mil. É, meu padawan, R$ 222 mil. Ficou? Ai, ficou, né? Michela! Faturamento Airbnb da minha experiência pessoal, que é a experiência da Pequena África. R$ 73.872. Então, se era só isso que você queria saber, você pode sair do vídeo. Agora, se você quer entender o que está por trás desses números aqui que eu te falei, segue aí. Por que eu falei para vocês não se iludirem com os números que eu mostrei, que eu falei aqui para vocês, né? Porque em cima de cada faturamento existem os seus custos. Por exemplo, os custos relacionados a uma agência de turismo que é online, eu posso não ter o aluguel, por exemplo, de um espaço físico, mas de repente eu tenho o investimento em marketing, pode ser um anúncio que eu vou colocar ali no Facebook, por exemplo, investir dinheiro nesse anúncio. Os guias de turismo, quanto que eu estou pagando esses guias de turismo de acordo
com cada trabalho. Cada vez que alguém solicita um pacote customizado para a gente, tudo que envolve para que esse pacote aconteça, para que esse passeio aconteça, como o ingresso do Cristo, o ingresso do Pão de Açúcar, o restaurante que a gente parou, o almoço, o transporte que a gente pegou, o seguro que a gente reservou, tudo isso é custo também. Então, uma coisa é eu vender esse pacote, esse serviço por um determinado preço, e outra coisa é o que vai de fato ficar para a gente de caixa, né? Então, por isso que faturamento é diferente de lucro, ok? Outra coisa que vocês precisam entender, por exemplo, quando eu falei o número aqui para vocês em relação à agência, talvez, se você já assistiu ao vídeo anterior aqui, que é esse aqui, onde eu falo sobre MEI e microempresa, vocês podem notar uma coisa, que se eu tenho um faturamento, né, desse tamanho, eu não posso ter uma empresa que é MEI, concorda? Porque o MEI, o teto é de R$80 mil por ano. Já uma microempresa, ele tem um teto maior. O que vocês precisam entender também é que todo esse faturamento precisa emitir nota fiscal. E é claro que essa emissão de nota fiscal, quando você é uma microempresa, precisa ser feita independente, né, para as pessoas que vocês prestam serviço, se é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica. Esse ano foi interessante porque a gente prestou muitos serviços, inclusive para a pessoa jurídica, e muitas das vezes esses pagamentos inclusive só acontecem após a emissão dessa nota fiscal, o que não significa que para os nossos clientes regulares, né, aqueles que vão no site e compram o passeio que está lá no site direto, que eles não recebam nota fiscal, recebe, né? A gente entra um por um, independente, foi R$40 o passeio, R$40 de nota para você, senhora. Porque, né, é um serviço e a gente precisa fazer dessa forma. Como que eu tenho esses números, né? Em relação à minha agência de turismo, é porque eu registro tudo. E isso é a primeira coisa que você precisa aprender. Desde quando eu abri a agência, junto com a minha sócia, a gente tem uma planilha do Excel que a gente registra tudo, tudo que entra, tudo que sai, tudo quanto que a gente pagou para os guias de turismo. A gente tem isso tudo. E é interessante quando você registra exatamente tudo, porque você consegue ter uma visão geral da coisa, né? Você consegue, por exemplo, entender de sazonalidade. E sazonalidade aqui, eu não estou falando só o que o mercado te fala, do tipo, de dezembro a março é considerada alta temporada no Rio de Janeiro, por exemplo, porque tem ali carnaval, verão e tudo mais. E aí, baixa temporada, setembro, outubro, novembro. Será que isso é o que realmente reflete na sua agência? Porque, de acordo com o segmento que você trabalha, de acordo com o nicho que você tem, a sazonalidade estipulada pelo mercado não necessariamente é a sua sazonalidade, entende? Vou explicar um pouco melhor para você. A galera de Gramado, por exemplo, sazonalidade para eles pode ser, de repente, em novembro, porque tem Festures, que é um evento anual de turismo que acontece na cidade, dezembro, porque é Natal, inverno, porque todo mundo quer ir para lá no inverno, e por aí vai. Agora, se a tua especialidade, por exemplo, for turismo de pesca, então a tua sazonalidade ela vai variar de acordo, por exemplo, com a época que é permitido por lei de você efetuar a pesca, porque você tem a época da reprodução dos peixes, que você não pode pescar e tem que respeitar e tudo mais. Então, tá entendendo que não necessariamente a sazonalidade do mercado é a sua sazonalidade, sacou? Isso é uma coisa. Então, registrar tudo te faz ter uma visão no final do ano do tipo, qual é a minha sazonalidade? Quais os meses que eu tive mais ou menos venda? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, que eu vou botar aqui para vocês podem entender como que é a nossa sazonalidade. Esse gráfico, por exemplo, a gente está considerando aqui a quantidade de pessoas que a gente atendeu. E olha como é que foi a nossa sazonalidade. Olha como é que foi a nossa alta e a nossa baixa temporada, de acordo com o mercado. Novembro é um mês de baixa temporada, concorda comigo? Ainda não é férias, né? A galera tá se preparando ali. Mas olha como é que foi novembro pra gente. Julho é um mês que tá ali de acordo com a alta temporada do mercado, porque é um mês de férias. Foi um mês interessante pra gente também.
Mas tá entendendo? Captou a mensagem? Outra coisa que eu achei bem interessante quando eu estava tabulando esses dados, até para fazer esse vídeo aqui para vocês, que é a importância de você ter uma especialidade dentro da sua agência e a importância de que, com o passar do tempo, por conta dessa especialidade, você se torna uma referência no mercado. E aí é que tá. Por quê? Porque se essa análise que eu fiz do ano de 2023 da agência, eu vi que 2 roteiros, né, se sobressaem ali, que são o roteiro da Pequena África, então essa é a especialidade que a gente tem no Rio de Janeiro, no afroturismo e tudo mais, e um outro roteiro que é o Ilha da Gigoia. E por que que esses 2 eles se destacam? Porque, como eu falei para vocês, inclusive tem lá no nosso site, né, o turismo afro, o afroturismo, ele é uma das especialidades que a gente sempre trabalhou desde o início da Sou Mais Carioca. Então, por exemplo, não é só o tour da Pequena África que a gente faz, onde a gente aborda essa temática. A gente tem outros roteiros também que a gente faz, como Madureira, por exemplo, né, o tour da abolição em parceria com o podcast História Preta e muitos outros. Já o Ilha da Gigoia foi uma decisão que a gente tomou em 2018, se eu não me engano, /19, que quando a plataforma do Airbnb estava se destacando mais, né, a plataforma de experiência, a gente cadastrou a experiência da Ilha da Gigoia na plataforma do Airbnb. E aí é que tá o pulo do gato para vocês, porque às vezes a gente tem várias oportunidades de plataformas que existem e que a gente fica com um certo pé atrás, um certo receio de tipo, ah, isso é muito novo, eu não vou trabalhar com isso aqui não, né? De repente, ah, vou esperar para. E aí, quando você espera, tá tarde demais. Por que que eu tô falando isso? Porque a plataforma de experiência do Airbnb, por exemplo, que eu inclusive tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre, ela tá fechada para novos entrantes. Então, se você entrou lá atrás, você tá dentro. Se você não entrou, vai ficar mais difícil de você entrar. Um leve spoiler aqui, a plataforma está passando por algumas remodelagem, né? Então pode ser, né, que ela abra uma possibilidade novamente aí até o final do primeiro semestre do ano que vem. Pode ser. Eu não sou dona do Airbnb, né? Mas pode ser que isso de fato aconteça. Então, vocês ficam de olho aí que se vier alguma novidade, eu vou ser a primeira a trazer aqui para vocês e dar o passo a passo e ensinar. Então, vocês estão entendendo que decisões que a gente tomou lá atrás refletem, né? Olha quantos anos depois para a gente. O que isso dá para gente uma outra perspectiva também, que o nosso público na agência sempre foi o turista nacional, principalmente o morador da cidade do Rio de Janeiro. Foi para ele que a gente começou a desenvolver esses roteiros. Como que a gente começa a atrair esses turistas internacionais? Foi quando a gente foi aprovada, a experiência da Ilha da Gigoia foi aprovada na plataforma do Airbnb. Por quê? Porque a plataforma do Airbnb ela tem um alcance internacional muito maior do que a minha agência sozinha. Então, isso traz uma visibilidade também para a minha agência e traz uma possibilidade de ganho maior por conta dos ganhos relacionados ao Airbnb. Bom, mais uma coisa em relação aqui a esses números é que isso eu tenho falado isso nas mentorias e eu acho que eu nunca trouxe esse pensamento aqui para vocês também, no canal, né, para vocês que me assistem, que é o seguinte, analisando, né, o ano da minha agência através dessas tabulações, desses gráficos e tudo, eu já entendia que a gente tem 2 produtos diferentes, que são os tours regulares e os tours privativos. Certo? Acompanha aqui o raciocínio. O tour regular é aquele tipo de tour que tem um custo-benefício menor, né? Então, se você entrar no nosso site, por exemplo, você vai ver que tem passeio lá custando 40, 50, 60 reais, mas, consequentemente, por ter esse custo-benefício menor, o nosso ticket médio, que a gente chama, né, é menor também. Então, se
eu tenho um tour que custa R$ 40 e desses R$ 40, por exemplo, eu pago 70% desse valor da venda, né? Fica para o meu guia de turismo, olha quanto só que, né, fica de fato para Sou Mais Carioca. Tá entendendo? As pessoas, mais o guia recebe. Mas a Sou Mais Carioca também recebe, porém, fica limitada ali nos 30%, certo? Então, isso é o tour que a gente chama de regular aqui na agência. O privativo já é diferente. Por quê? Porque o privativo eu tenho um controle maior do preço de venda que eu quero colocar, porque ele é um roteiro customizado, porque ele vai envolver provavelmente um transporte privativo que a gente vai buscar o grupo no hotel, porque ele vai envolver o custo dos ingressos, o custo do almoço na churrascaria XYZ, porque ele vai envolver uma quantidade de horas do guia de turismo a mais à disposição daquele grupo, então eu tenho que pagar mais o meu guia, mas eu consigo ter um controle maior. E aí, por que eu falo para vocês que foi interessante de ver essa questão, né? Quantos roteiros privativos a gente fez no ano, quantos regulares a gente fez no ano? Porque a gente conseguiu entender que, mesmo que a gente só ofereça privativo, tiveram alguns meses que foi o regular que deu uma salvada e vice-versa. Então, é importante você entender que as possibilidades, né, de oferta, de diferenciação do serviço que você oferece é importante. Vou dar um exemplo muito claro que eu tenho usado aqui nas mentorias. Passagem aérea. Vamos pensar aqui comigo? Você tem uma passagem aérea, por exemplo, Rio, Buenos Aires, certo? Nessa passagem aérea, quando você vai no site da companhia aérea, você vai ver lá que tem diferentes preços do mesmo trecho. Essa passagem mais barata começa lá com sei lá, vou chutar aqui, R$ 500. Mas é R$ 500 de você levar só literalmente a roupa do corpo, uma mochilinha, sem bagagem, sem nada. É você e sua alma indo para Buenos Aires. Sacou? Sem conforto nenhum. Provavelmente você vai ser o último a embarcar, né? E aquele rolo que a gente sabe. Aí do lado você vai ver que tem mais um valor, que é um pouco mais caro. Mas esse aí já te dá uma malinha para você levar na sua mão. O próximo, que é um pouco mais caro, já vai te dar a possibilidade de você despachar uma bagagem de 23 quilos. No próximo, que é um pouco mais caro ainda, vai te dar um pouco mais de conforto durante a sua viagem, porque você vai ter mais espaço entre as poltronas para esticar a sua perna. O próximo, que é mais caro ainda, você já vai de classe executiva, então você já tem uma prioridade de embarque, você tem acesso à sala VIP do aeroporto. E o último, que é o topzera das galáxias, você vai de primeira classe. Aí, meu filho, você vai ser tratado igual o rei e a rainha, né, da cocada. E você vai ter todos os privilégios possíveis, mas você vai pagar por isso. O mesmo pensamento você precisa ter na sua agência. Será que esse roteiro, né, esse pacote que você oferece aí na sua agência, que às vezes já está até consolidado, será que não é interessante você oferecer diversos tipos de pacote para esse mesmo roteiro? Você pode ter, como por exemplo, a gente tem o Pequena África, mas a gente pode fazer o Pequena África no regular, que custa R$ 40 por pessoa, bacana, então a gente está atendendo uma parcela da população ali, mas a gente também oferece esse mesmo roteiro por R$ 150 por pessoa, no privativo, ou mais até se envolver transporte, almoço, entende? Então você vai oferecendo uma experiência mais premium, então esse valor ele também vai aumentando. Fica aí o questionamento. Começa a pensar, o que será que dentro da sua agência, que já está minimamente consolidado, que você consegue fazer esse tipo de diferenciação? Usar a lei da demanda e da oferta a seu favor é interessante. E por que eu estou falando isso? Porque dependendo da especialidade que você tenha, como eu falei lá no início do vídeo, essa demanda por um determinado tour que você ofereça, um passeio, um pacote, vai ser maior ou menor de acordo com a época do ano. Por exemplo, a nossa especialidade é o afroturismo. Qual é o mês dentro do Brasil onde você vê midiaticamente, né, mais pessoas falando sobre negritude, falando sobre, né, a importância da influência africana na nossa cultura, falando sobre
mais sobre racismo e o quanto isso é ruim? Novembro, certo? Certo. E aí, o que que acontece? A maioria das empresas, né, ou pessoas, querem organizar os seus grupos em novembro. Por exemplo, no nosso caso, a nossa agenda de novembro estava cheia. Então, tinha hora que a gente precisava falar com os nossos clientes do tipo: olha, eu não posso reservar essa data sem você fazer esse pré-pagamento imediato. 50% do valor aqui tem que ser pago previamente, porque novembro é um mês complicado, todo mundo quer fazer o passeio da Pequena África. E a minha equipe, né, por maior que ela seja, né, para a gente que atende bem, ela é limitada. Eu não tenho várias Luanas, eu não tenho várias Raquels. Para minha agência, ela trabalha por conta própria, elas trabalham para outras agências também. Então, utilizar essa, né, demanda a seu favor para fazer um pouquinho de pressão também no teu cliente para ele reservar logo é interessante, mas para isso você precisa entender qual é esse mês que você tem uma maior procura para um determinado tipo de serviço que você oferece. Para isso tudo acontecer, seja dentro da minha agência, seja na minha própria experiência do Airbnb, eu preciso ter pessoas que estão ali comigo para o que der e vier. E essas pessoas são as pessoas que fazem parte do meu time, seja na minha agência, seja para minha experiência. Pensa comigo, eu hoje moro em outro país, né? Se você não sabe, prazer, tudo bom, eu moro em outro país, eu moro nos Estados Unidos atualmente. Mas eu gerencio, junto com a minha sócia, a empresa de forma remota. Então, a gente faz reunião mensalmente de forma remota para, né, alinhar, conversar com todo mundo. Todas as propostas que eu mando são por e-mail, atendimento pelo WhatsApp e tudo mais, né, facilita um pouco a minha agência ter nascido 100% online, porque me dá essa mobilidade. Só que, se eu não tenho pessoas qualificadas para trabalhar comigo, vão ter muitos tipos de trabalho que eu não vou conseguir aceitar. Imagina que se essa empresa ficasse 100% em cima de mim também na operação, ou seja, na hora de ir para a rua, impossível, eu não ia conseguir fazer o que eu faço hoje. Eu não posso querer crescer sozinha. Então, o que que a gente fez? A gente trouxe pessoas, né, capacitadas dentro do mercado, que tinham as suas próprias especialidades também, é uma equipe super diversa, e que com essa diversidade de pensamento, de tema, de vivência, consegue também oferecer uma diversidade de produtos para ser oferecido para as pessoas. Então, a parte interessante de você ter uma equipe especializada, diversa, né, mas que esteja alinhada ali com o pensamento da tua agência, vai fazer total diferença. Hoje, dentro da equipe, a gente tem uma média de quase 20 guias de turismo credenciado, que passaram, ou seja, por processo seletivo antes da pandemia, ou foram ex-alunos meus, quando eu dava aula no Senac, ou é por indicação, ou eu acompanho o trabalho nas mídias sociais e fico, né, de butuca, caraca, essa pessoa aqui é muito boa, caraca, quero trabalhar com essa pessoa, quero trazer trazer, né, ela para perto de mim para trabalhar junto comigo. Então, dessa forma que a gente vai construindo também o relacionamento com esses guias. E o fato de eu ter uma equipe especializada e ser guia de turismo também, entender a natureza do trabalho, entender a responsabilidade que é ser uma guia de turismo credenciada, me faz valorizar mais a profissão. E como que a gente valoriza mais uma profissão? Pagando bem, né? Eu fico impressionada de empresas muito maiores do que a minha e que faturam infinitamente mais do que eu, infinitamente mais, mas muito mais, e que pagam míseros, ai, vocês vão cair para trás, R$ 120 por, em média, de 6 a 8 horas de trabalho. É mesmo, é? Enquanto na minha agência, o mínimo que a gente vai pagar é 120, mas tipo, por 2, 3 horas de trabalho. E esse valor varia de acordo com a quantidade de pessoas. Então, a minha base é 120, 150, mas pode chegar, e já chegou, não tô mentindo para vocês, a R$ 1.000 a diária. De novo, depende de complexidade do trabalho, depende de quantidade de pessoas, se é um outro idioma que esse guia vai precisar
falar ali, ele já chegou nesse lugar aqui. É sempre? Não, não é sempre. Mas quando chega essa possibilidade de pagar mais o nosso guia, a gente vai pagar. Mas é a gente, né, eu e a minha sócia, que a gente tem essa consciência. A maioria das agências não tem. A maioria das agências estão visando somente o lucro e esquecem de valorizar o guia de turismo. "Ah, Gabi, mas a agência paga pouco porque o guia de turismo ganha gorjeta". Gente, gorjeta nem sempre o guia de turismo ganha, não. E o fato de não ganhar gorjeta não significa que as pessoas não gostaram do seu trabalho, porque gorjeta é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Estados Unidos tem essa, né, questão de dar gorjeta toda hora, é a cultura deles aqui. Agora, outros países, principalmente da América Latina, não dá gorjeta. Tu dá gorjeta? Não! Quanto? Tudo dá, né? Então, você não vai ficar esperando, né, o ovo no bumbum da galinha. Você tem que sair para trabalhar já entendendo que pelo menos aquele valor está sendo bom para você de alguma forma. E mesmo que esse valor não seja o melhor dos mundos, você está entendendo também que, por exemplo, poxa, R$ 150, mas eu vou trabalhar só 2 horas, né? Ou 3 horas no máximo e vou voltar para minha casa, ou vou poder pegar outro trabalho de tarde. Então, são coisas que você precisa botar na balança. Agora, R$ 120 por 8 horas de trabalho, aí vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? É verdade. E uma vez que você paga bem, esse guia, essa guia que trabalha junto com você, você se torna de fato um parceiro de trabalho dessas pessoas, entendeu? Porque eles vão entender que, cara, porra, ganhei 150 hoje, pô, mas amanhã tem um outro trabalho escalado que vai me pagar 600 conto. Isso é interessante quando vocês param para analisar, por exemplo, na minha experiência do Airbnb. A minha experiência hoje do Airbnb está 100% na mão dos meus co-hosts, que trabalham junto comigo. Mas por que estão na mão deles? Porque, como a minha experiência tem uma visibilidade boa na plataforma, o que acontece? Acaba entrando muita reserva. Só que eu moro nos Estados Unidos. Como é que eu vou fazer um tour se eu moro nos Estados Unidos? Impossible, né? Então, o que eu fiz? Eu trouxe várias pessoas, né, que estão dentro do meu círculo ali de amizade, que eu confio, que eu sei que tem a mesma narrativa que eu sei que vão fazer um bom trabalho também. Todo o valor, toda a experiência que entra para mim, eu divido com eles. Então, o mesmo pensamento que eu tenho na Sou Mais Carioca de pagar 70% do valor nos tours regulares, eu faço isso com a galera que é minha co-host do Airbnb. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Ontem, uma das minhas co-hosts, né, fez o tour para mim. Eram 6 pessoas. O Airbnb, o valor é de R$ 170 por pessoa. Se eu tiro R$ 170, o Airbnb fica com 20% na plataforma. Então, que eu recebo líquido 136. Desses 136, eu pago 70% por pessoa para a pessoa que fez a experiência para mim. Então, assim, eu recebo quase nada, né. Claro que com a quantidade de pessoas, quanto mais pessoas, mais eu consigo receber. 30% de 1 milhão é diferente de 30% de R$ 100, certo? Certo. Mas ainda assim, a maior parte, a maior parcela, quem está levando é quem está indo para a rua, quem está acordando cedo, quem está chegando no horário, quem está falando em outro idioma, quem está literalmente carregando a minha experiência para que ela aconteça. Quando eu estou no Brasil, eu mesmo faço a experiência, ainda divido com eles, se, né, tem um compromisso e tal. Mas vocês estão entendendo? Mas eu prefiro ficar com menos e dar mais para essas pessoas, porque são elas que estão na rua e eu entendo e valorizo o trabalho delas. E eu sei que o fato da experiência continuar rodando, mesmo morando em outro lugar, durante esse ano, me dá a possibilidade de manter ela viva. Eu não precisei tirar ela do ar, eu não precisei tirar a disponibilidade, porque senão minha experiência ia morrer. E todo o processo de construção, de entendimento das pessoas me verem naquele lugar e me procurarem, poxa, eu quero fazer um passeio porque eu ouvi falar, muito bom, não sei o quê, isso ia morrer. E para não deixar morrer, eu prefiro ganhar menos e pagar mais para a galera que trabalha comigo.
Então, isso vocês precisam entender também. Outra coisa que me fez pensar muito também, analisando esses gráficos, é o quão foi importante essa virada de chave para minha agência, de deixar muito claro que a gente oferece esses roteiros em outros idiomas, né? A partir do momento que a gente coloca a experiência da Ilha da Gigoia na plataforma do Airbnb, a gente está comunicando que aquele tour é oferecido também em inglês. E eu sinalizo isso sempre agora para minha equipe. Eu falo, gente, se vocês não têm ainda o segundo idioma, vocês vão ficar para trás, porque a demanda está vindo muito mais de um público estrangeiro, né, que quer um privativo e tudo, do que o público brasileiro. Não que, como eu disse para vocês anteriormente, que não tenha o mercado do público brasileiro. Ele tem, ele está ali, ele existe, e às vezes, determinados meses, é ele que salva o caixa da empresa. Então, a gente nunca vai deixar isso de lado. Mas é importante que a galera que trabalha com você e que você também entenda que quanto mais possibilidades de oferecer esses serviços em outro idioma, principalmente inglês, tá? Principalmente o inglês, vai fazer você alcançar voos mais altos, ok? Fica a dica aí para você. A última coisa que eu queria falar para vocês em relação a todos esses números é que é importante você divulgar as coisas. Eu não estou falando aqui para você sair divulgando o quanto você faturou. Eu não quero saber isso. Eu estou numa posição diferente de vocês. Eu estou numa posição aqui que é de quase uma professora, né? De te ensinar. Estou abrindo um pouquinho mais da minha vida para vocês verem as possibilidades, ok? Mas divulgar o seu trabalho. Eu vejo muitas pessoas, não só durante as mentorias que contratam comigo, mas também na internet, que tem vergonha de divulgar as suas conquistas, ou que tem vergonha de falar, né, que, nossa, eu atendi a Rede Globo, que foi verdade, por exemplo, que a gente fez um trabalho incrível para a Shell, que a gente tem vergonha de falar isso, porque muito olho gordo. Gente, que maneiro olho gordo? Mas né, olho gordo, vocês estão nessa aí ainda? Se eu não divulgasse tudo o que aconteceu durante a minha vida, de 2015 até hoje, vocês não iam ter nem canal. Se eu fosse pensar em cada pessoa que possivelmente pode botar um olho gordo em mim por conta dos vídeos que eu gravo aqui para vocês, nossa, e vocês não iam ter vídeo de nada aqui nesse canal, porque eu ia ficar com esse receio. Se eu ficasse com medo de compartilhar todo o meu conhecimento com vocês, com medo de, mas se eu divulgar isso aqui, as pessoas vão fazer igual a mim, eu não estava aqui falando com vocês. Então, assim, aprenda a divulgar as suas conquistas no sentido de fazer as pessoas entenderem que o seu trabalho naquele segmento é relevante. Eu falo mesmo, se a gente, né, fez um passeio que atendeu a Rede Globo de televisão, tu acha mesmo que eu não vou divulgar essa façanha? Porque é uma façanha, gente. Olha o tamanho da minha agência, olha o tamanho da Rede Globo. Para que em algum momento a Rede Globo olhasse para minha agência e falasse, é você que a gente quer, pô, isso aí, meu filho, não tem conquista melhor no mundo. Fora que a gente também, é difícil da gente comemorar as nossas conquistas, né? Comemorar as nossas vitórias. A gente sempre acha que às vezes nem merece aquilo. Eu falo, meu filho, vai sim, vai tomar um açaí para comemorar, vai abrir uma taça de espumante para comemorar, entendeu? Vai jantar num lugar legal para comemorar, vai comemorar, porque são essas pequenas conquistas para quem é empreendedor que dá motivação da gente continuar. E para terminar esse vídeo, é muito importante que vocês saibam que números que eu mostrei aqui para vocês no início do vídeo não significa que vocês vão ter os mesmos números que eu. Vocês podem ter mais, vocês podem ter menos. Vocês precisam entender que para eu chegar nesse ponto de falar esses números que não é astronômico não, tá? Mas eu sei que poderia fazer diferença na vida de alguém, um faturamento, né, nesse sentido, que, nossa, muito dinheiro, mas vocês precisam entender que isso não começou em 2023, que isso começou em 2015, fazendo passeio gratuito na rua, passando o chapeuzinho no final do tour. Às vezes,
de pessoas, né, contribuírem com R$ 2 depois de 2 horas e meia, 3 horas andando e aqui, ó, hablando muito. Que isso não começou do Neida, que isso foi construção. E muitas pessoas que querem trabalhar com turismo acham que vão começar a ganhar esses valores de uma hora para outra. Se você é essa pessoa, eu sinto muito te desapontar, mas você não vai ganhar isso de uma hora para outra. E a segunda coisa que eu quero dizer é que vocês não podem se comparar a mim. Se eu trago números aqui para vocês, é para te dar um fio de esperança que em algum momento você vai conseguir chegar lá, trabalhando com aquilo que você gosta, trabalhando com aquilo que você sonha. Em nenhum momento você deve parar e falar, poxa, mas pô, a Gabi conseguiu, então eu também vou conseguir. Gente, meu intuito aqui não é esse. Eu não tô aqui sendo a filha do Didi, né, para vocês falando que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Esse é um discurso de meritocracia que eu não acredito. Porque eu sei que cada pessoinha de vocês que está assistindo esse vídeo aqui, se você ficou aqui até o final, você está ouvindo esse discurso, a sua vida é totalmente diferente da minha vida. Eu não tenho filho, eu moro em outro país, mas o meu marido, ele me apoia de uma forma que, por mais que, né, agora que eu tenho documento para trabalhar aqui, eu não tenho uma urgência de trabalhar aqui nesse país, né? Então eu tenho esse apoio. Quando eu morava no Brasil, eu morava com os meus pais, não morava sozinha, então não precisava pagar aluguel, por exemplo. Então eu entendo completamente que a sua vida é diferente da minha, que às vezes você pode ter um trabalho formal ainda, que você precisa ir de 9 às 18, que você tem os seus boletos para pagar, que você tem filho, né, para criar, para pagar a escola, para, né, comprar o pão de cada dia. Eu entendo tudo isso. E eu não estou aqui no intuito de querer que você dê a louca na sua vida, invista tudo que você tem para trabalhar com turismo. Não. Construa. Você sempre vai conseguir construir uma casa tijolo por tijolo, mesmo que demore anos, mesmo que seja obra de igreja, que demora anos para ficar pronto, mas uma hora vai ficar pronto. Uma hora às vezes pode faltar material, uma hora pode faltar o dinheiro para comprar mais material, mas uma hora vai ficar pronto. Se você não é herdeiro, ou se você não tem os mesmos privilégios que eu tenho, como eu compartilhei aqui com você, para que se apressar? Faz o que dá. Se mune de todo o conhecimento possível e imaginado. Faz o que dá para você fazer agora. Se o que dá para você fazer agora é só sentar e maratonar todos os vídeos do meu canal, faz o que dá. Se o que dá para você fazer agora é entrar no Wix e fazer um site você mesmo e aprender a fazer, faz o que dá. Se você parar para sentar agora e só o que dá para fazer é postar no Instagram, faz o que dá. Parar agora e falar, cara, eu vou fazer uma mentoria com a Gabi, faz o que dá. Faz o que dá. Mas não se iluda no sentido de que você vai faturar a mesma coisa ou mais do que eu em um curto período de tempo. Dinheiro fácil não existe. Meu intuito aqui não é influenciar vocês no sentido de ter dinheiro fácil. Eu nunca falei que era fácil. Todos os meus vídeos aqui, eu sempre jogo a real com vocês. Eu sou muito realista e falo na lata, né? Uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. Eu trago a realidade, mas é a minha realidade. A realidade, né, da minha forma de gerenciar, a realidade da forma que eu tenho de ter um privilégio, de ter uma estrutura que me dá essa possibilidade de ter a calma e a tranquilidade de pensar em uma estratégia. Que às vezes uma pessoa que está ali no caos, com o filho correndo, o cachorro latindo, a moça da Avon batendo na porta, e é o caos que você não consegue ter a tranquilidade de pensar e traçar uma estratégia para a tua agência. Não ache que isso vai ser o fim para você. Como eu disse, pode demorar um pouco mais, mas trabalha com as ferramentas que você tem. Faz o que dá, tá? O feito é melhor que o perfeito. No final das contas, é sobre isso. Ufa! Esse vídeo foi longo, né? Mas eu acho que ele foi importante. Não só para mim, mas eu acho que para vocês também, de alguma forma.
Provavelmente esse vai ser o último vídeo do canal aqui de 2023, não o último vídeo do canal, que eu não tô abandonando nada, tá? Mas eu realmente espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a refletir em determinadas coisas, tenha te ajudado a entender se é exatamente nesse mercado que você quer pisar, que você quer entrar, entendendo todos os benefícios e as dificuldades que o mercado de turismo traz. Eu só posso desejar para você um 2024 incrível, que você de fato tenha muitas oportunidades na sua vida para trabalhar com aquilo que você ama e com aquilo que você acredita, assim como eu tô tendo ultimamente. E eu quero muito agradecer todo mundo que chegou aqui no canal em 2023, ou todo mundo que está comigo aqui desde o iniciozinho. Em 2023 a gente alcançou a marca de 10 mil inscritos aqui no canal, a gente já está em 12 mil, se encaminhando para 13, e eu acho muito incrível que mais de 12 mil pessoas parem em algum momento, ou pararam em algum momento da vida delas para me ouvir falar, para me ouvir compartilhar as minhas experiências, o que eu tenho para compartilhar aqui com vocês. Eu sempre vou compartilhar conhecimento. No final das contas, é sobre isso, né? O meu propósito de vida é esse, compartilhar tudo que eu aprendi nesse mercado e tudo de bom que esse mercado de turismo me trouxe. Poder estar aqui no final de 2023 fazendo esse último vídeo para vocês é de uma extrema importância para mim. De N momentos que talvez eu tenha pensado em desistir, de N momentos que não tenho motivação de vir aqui gravar vídeo, editar e tudo mais, mas algo me diz que é muito maior do que eu, sabe? O trabalho que eu tenho feito aqui com vocês, e eu vi isso em setembro, quando eu estava na Bave, e encontrei tantas pessoas que nunca vi na vida, mas que de alguma forma me conhecem, e que chegavam para mim e falavam: caraca, aquele vídeo seu me ajudou, caraca, é turismo, então é turismo, isso foi tão legal. Eu realmente espero que em 2024 eu possa continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é compartilhar meu conhecimento com você, e que você possa continuar aí do outro lado da tela, acompanhando meu trabalho, seja aqui nas redes sociais, não importa. Eu só posso dizer muito, muito, muito obrigado. E que venham mais inscritos, e que venham mais vídeos, e que venha mais turismo. Afinal, quer turismo? Então toma turismo. Um beijo e até o ano que vem.